Oséias capítulo 14. Último capítulo. Já tem gente procurando, estou só vendo as paias. Tá lá, gente, tá lá. Tem Oséias, pode acreditar. Antes de Joel, se você achou Joel é antes. Achou Daniel é depois. Vai achar, vamos lá. Tem. A não ser se tua Bíblia aí, se não tiver, essa Bíblia está estranha. Último capítulo. Enquanto você procura, dá as boas-vindas aos nossos visitantes que estão aqui na base pela primeira vez ou por alguma razão também tem mais dificuldade, vem de vez em quando. Seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo, é muita felicidade estar com você aqui. Este último culto do ano, simples como tem que ser para o Senhor. Que sejamos verdadeiros adoradores esta noite, agora, como tal. Estejamos atentos àquilo que a palavra do Senhor vai nos dizer. Vamos ouvir a palavra do Senhor com alegria, com reverência e atenção. Oséias capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Santa, bendita, perfeita e inerrante palavra do Senhor. Oséias 14, 1 a 4. Eu vou ler na NVI, tá? Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos: nossos deuses há aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo, bendito nome, te agradecemos, ó Deus, até aqui tu nos ajudastes. Estamos aqui, Senhor, para te louvar, para glorificar, para ouvir a tua voz por meio da tua santa e bendita palavra. Tu que és Deus todo-poderoso e não precisa de nenhum de nós, mas por amor, Senhor, assim tu nos escolhestes e também para que estivéssemos aqui esta noite para ouvir a tua palavra. Que seja simples ao nosso coração, que nos edifique, que nos exorte, em nome de Jesus, e cause transformação e um bom alimento para a nossa alma. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo fim do ano, né? A gente vive aquele momento clássico de fazer o tradicional balanço do período que passou, e também aquele momento da gente olhar para frente, olhar para diante, traçar metas, elencar prioridades, objetivos para o novo ano. Quem não faz, né? Todo mundo pensa um pouco sobre isso. Mas vamos fazer um exercício de olhar para o que nós vivemos em 2024, e vou dar esse tempinho para você dar aquela retrospectiva rápida aí na memória. Olha, muita gente, eu ouvi de muita gente dizer assim: ainda bem que passou esse ano, ainda bem que o ano foi embora, vamos, sabe? Porque para muita gente foi um ano muito difícil, foi um ano de luta, um ano de perdas também para algumas pessoas. Já outros olham para 2024 como um tempo importante, necessário, de aprendizado, apesar das lutas, e também de conquistas, também de vitórias, de mudanças. Foi um ano que tanto, né? E aí, pensando aqui sobre o que nós fizemos de produtivo este ano, eu vou fazer uma pergunta para você. 2024 foi um ano em que nós buscamos estar mais próximos de Deus e da sua palavra, entre nossas realizações produtivas? Meus queridos, nosso texto básico aqui de Oséias, nosso texto base que vai nos conduzir durante este sermão, Oséias 14, de 1 a 4, vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, sobre essa pergunta. Mas antes, uma breve contextualização rápida aqui. Oséias, ele foi um profeta
que exerceu o seu ministério numa época em que Israel, ou o povo de Deus, na verdade, estava dividido, né? Entre o reino do sul, Judá, reino do norte, chamado de Israel, sendo que as palavras do profeta eram destinadas a este segundo, mais diretamente ao reino do norte, tempo mais ou menos 700 anos antes de Cristo, mais ou menos. O nome de Oséias significa salvação, pois é, e é muito representativo, esse nome muito significante, tem um significado forte, porque é exatamente um homem que vai ser usado por Deus para exortar ao reino do norte a se arrepender, a buscar o arrependimento, e ao mesmo tempo, este homem, cujo nome significa salvação, ressaltar o amor do Senhor por esse povo que precisa se arrepender, esse povo pecador. Era um período difícil para Israel, era um período trágico, podemos dizer assim, espiritualmente falando, era um tempo marcado por reis problemáticos. Só para ter ideia, 4 deles, desse período aí, foram assassinados pelos seus sucessores. O nego matava para assumir o poder. Era assim, povo de Deus, povo de Deus. Havia toda sorte de pecado ali, desde idolatria a deuses pagãos, imoralidade sexual. Já ouviram falar de um rei chamado Acabe? Pois é, dessa época aí, né? Aquela esposa Jezabel, abençoada, só que não, né? Então havia muita imoralidade sexual, havia paganismo, havia materialismo, havia associação com os povos pagãos. Essa era a realidade de Israel, o povo do norte naquela época. E nos primeiros capítulos do livro, nós vamos ver uma ordem intrigante de Deus para Oséias, e ao mesmo tempo muito difícil. Se você depois percorrer o livro, e essa história é até mais conhecida, que ele diz para o profeta se casar com uma mulher, de nome Gomer, que seria infiel a ele, causaria muito sofrimento ao profeta. Uma mulher que, apesar de amada pelo seu marido, ela comete adultério deliberadamente. E ainda assim, Deus manda Oséias trazer a esposa de volta e perdoar. Quem faria isso? Quem seria obediente a Deus? Só que o drama pessoal de Oséias, ele ilustra muito bem a realidade daquele povo diante de Deus. Havia uma simbologia. E para nós, povo de Deus ou não? Para nós é importante frisar que Oséias escreve para o reino do norte, tanto quanto para o povo que é infiel ao Senhor em todo o tempo. Lê-se que são infiéis, às pessoas que são infiéis a outros, ao Senhor com outros deuses, em vez de honrar o compromisso firmado com o Senhor, se compromete com outras coisas. Então, as palavras contra o adultério daquele povo vale para todo o povo de Deus infiel em todas as épocas, só para a gente não tirar o corpo fora. A época aqui, Israel, especificamente, havia se voltado para o culto a Baal, estava oferecendo sacrifícios nos altares pagãos. Os homens se relacionavam tanto com as suas esposas, quanto com as prostitutas culturais que serviam nos templos pagãos. Ou seja, havia uma quebra explícita de aliança, da fidelidade que deveria haver somente ao Senhor. Então Deus envia o profeta para procurar a sua esposa, lá no início do texto, né, do livro, a sua esposa infiel, para trazê-la de volta. Quando Deus faz isso, Ele está demonstrando o nível de amor pelo povo que Ele separou para si, apesar da sua infidelidade. Meus queridos, não importa o nível do nosso pecado, eu vou te explicar, não me entenda mal, tá? Não importa o nível do nosso pecado, o amor de Deus por nós é imutável, eterno e eterno. A primeira palavra foi terno, de ternura, né? E eterno, porque é desde a eternidade. Isso não importa o nível do nosso pecado. Deus olha para nós e olha um povo complicado,
infiel. E aí, nesse ponto, nós somos amparados pelas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, quando ele diz assim: ainda que sejas infiel, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a minha natureza, diz o Senhor. Então, nós podemos ser amparados, consolados, alegrados nessa palavra. É da natureza de Deus ser fiel, assim como é amar. Deus é amor, diz 1 João capítulo 4, versículo 8, e Deus não pode negar a sua natureza. Ele nos ama mesmo quando nós duvidamos do amor dele. Ele nos ama mesmo quando nós duvidamos do seu cuidado. Quem nunca? Ele nos ama mesmo quando nós damos as costas para ele. Ele nos ama mesmo quando nós o trocamos por falsos deuses, ou quando nós o trocamos por as migalhas que o mundo nos oferece, as migalhas de alegria que o diabo nos oferece, as migalhas de prazer que o corpo nos oferece. Ele continua nos amando quando nós trocamos ele por isso. Ele nos ama apesar dos nossos pecados. E é inspirado nessa realidade bíblica e no texto aqui de Oséias, nosso tema esta noite vai ser: a prioridade de Deus é amar. Por tudo isso aqui, meus irmãos, eu volto a perguntar: 2024 foi um ano em que nós buscamos estar mais próximos de Deus e da sua palavra? Essa pergunta vem depois de tudo isso que a gente ouviu. Independentemente da resposta que possa estar no nosso coração, individualmente, satisfeitos ou não a nossa busca a Deus neste ano que passou, o certo é que as Escrituras, meus queridos, têm alertado o povo eleito repetidamente para a necessidade urgente de conversão genuína, meus irmãos, ao Senhor. As Escrituras têm alertado repetidamente para que este povo entenda o amor de Deus, de fato. Agora, olhando mais especificamente aqui para o nosso texto, deixa a tua Bíblia aberta aí. Como um pai que é e ama profundamente o seu filho, o Senhor repreende, obviamente, na medida da sua justiça, ou da sua reta justiça. Então, por intermédio de Oséias, o soberano chama a atenção do seu filho de uma forma enérgica, aquele povo que parecia despreocupado, parecia indiferente. E olha o que diz o versículo 1: Deus chama a atenção de volta, chama de volta o filho rebelde. Olha o que diz o versículo 1, diz assim: volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus, seus pecados causaram a sua queda. Tem versão que fala, em vez de volta, fala converte-te. Lembra que falamos de conversão? Volte, ó Israel, converte-te para o Senhor, para o seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Vemos aqui o interesse do Senhor em exortar o seu povo, mas é o interesse de um pai zeloso, e o interesse não é o castigo em si, o interesse é a correção. Por meio do profeta, ele expõe de uma maneira muito clara a decadência do povo. Seus pecados causaram a sua queda. Converte-te. Por amor, o Senhor ordena o povo a voltar para ele. Para quê? Para ser castigado? Não, para ser restaurado, para ser curado. Meus irmãos, a história bíblica de Israel mostra a ação de um Deus misericordioso, e um Deus que por sua justiça não vai abrir mão de castigar o seu povo, o seu filho, mas sobretudo para trazer de volta. Ele não vai exortar o povo, ele não vai castigar o povo como quem simplesmente penaliza. Ele vai castigar para trazer de volta, para trazer para perto, para encorajar, para chamar ao arrependimento. Meus irmãos, escuta, o arrependimento sincero
é uma porta aberta para um recomeço. O arrependimento sincero é uma porta aberta para o perdão do Senhor. E o perdão renova a nossa vida. O perdão nos dá esperança. O objetivo final de um pai que exorta o filho rebelde não é o castigo. Um pai que ama não quer punir. Um pai que ama não quer penalizar. Ele quer corrigir. Ele quer restaurar. Ele quer perdoar. Algo sobre o perdão de Deus que a gente precisa entender é que, tal como aquele povo lá nos tempos de Oséias, nós não somos merecedores desse perdão. Por isso é preciso medir as palavras diante do Senhor, até na hora de pedir perdão. Olha o que diz o versículo 2: preparem o que vão dizer e voltem, ou convertei-vos para o Senhor, peçam-lhe, abre aspas, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Quando o profeta diz assim, preparem o que vão dizer, ele está exortando o povo a refletir sobre as palavras que serão ditas a Deus. É como se ele dissesse assim, olha, meçam as palavras para se achegarem ao Senhor, coloquem-se no seu devido lugar. Quantas vezes nós nos chegamos diante do Senhor com arrogância, né? Colocando Deus contra a parede. Deus, tu tem que me abençoar. Eu não recebo, eu não aceito, eu te ordeno, eu declaro, eu isso, eu aquilo, outro, não é? O profeta está dizendo, meçam as suas palavras. Te coloca no teu lugar para falar com o Senhor. Noutras vezes, meus irmãos, nós não sabemos o que falar. Nós não temos o que dizer. Por quê? Porque às vezes a nossa frieza espiritual é tamanha. Sabe quando você pede alguém para orar e a pessoa não consegue orar? As palavras não saem. Não consegue orar, não sabe orar. Porque não tem intimidade com a oração. Faltam as palavras. Faltam palavras para reconhecer o nosso pecado, faltam palavras para admitir a nossa falta de interesse pela palavra, faltam palavras para reconhecer a nossa apatia diante do chamado que nós recebemos todos os dias para servir. Faltam palavras para reconhecer, faltam palavras para confessar o quanto nós poderíamos fortalecer a nossa busca pelo Senhor neste ano que passou e não fizemos. Faltam palavras. E aí eu torno a perguntar, 2024 foi um ano em que nós buscamos estar mais próximos de Deus e da sua palavra? A questão agora é, meus irmãos, o que é que nós vamos fazer daqui para frente? No ano que vai começar. No culto de Natal eu falei algo que eu acho pertinente repetir. Não foi fácil, mas eu falei, porque eu estava pregando o texto que sugeria isso. Mas eu falei o seguinte, é vergonhoso para nós incluir em nossas metas para o ano novo, nos dedicarmos mais a buscar o Senhor. Não, entre as 10 coisas que eu vou fazer, uma delas é, eu vou buscar mais ao Senhor. É vergonhoso. Porque a nossa necessidade de buscar ao Senhor não pode ser incluída no meio de uma lista de objetivos a serem atingidos. Buscar ao Senhor diariamente deve ser um modo de vida, e não uma meta, e não algo a ser alcançado. Tem que ser a nossa vida. Nós devemos buscar a Deus não porque Ele espera isso de nós, mas porque é o nosso único caminho para a paz neste mundo aqui, que jaz no maligno, esse mundo de guerras espirituais. Buscar a Deus é o nosso único caminho de paz. Nós devemos buscar a Deus não pelo que nós podemos receber dEle, mas pelo que nós já recebemos. Por causa do seu amor incondicional atestado na cruz do Calvário.
Nós devemos buscar a Deus não como um simples ato de obediência também, porque a palavra me manda, mas porque nós o amamos. Ou não amamos? Para não haver constrangimento sobre o que dizer a Deus, Oséias vai quebrar o galho e vai ditar as palavras adequadas para o povo rebelde. O povo estava frio, rebelde, afastado. O profeta então vai dizer o que eles têm que dizer. Ele diz assim: peçam assim, diz o texto, ó, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Algumas traduções, elas relacionam exatamente, um pouco mais diretamente a questão da oferta de animais na época. Naquela época, o povo sacrificava animais para a remissão dos pecados, mas Oséias vai propor aqui que o sacrifício vá além disso. Ou seja, o verdadeiro sacrifício precisa ser uma confissão de erros. É interessante ver no Antigo Testamento, né, no tempo onde a lei mosaica ela imperava, mas já apontando para a graça, quando o único sacrifício necessário é uma palavra de confissão sincera, o reconhecimento de que sem Deus nós não somos absolutamente nada, que longe dele nós vivemos em eterno descompasso, fora do eixo, fora do que os planos do Senhor dizem para nós estarmos alinhados, fora de estarmos alinhados aos planos do Senhor, que são mais altos do que os nossos planos, né? Assim como seus pensamentos maiores do que os nossos pensamentos, diz Isaías 55, 8 e 9. Então é interessante a gente olhar no Antigo Testamento e vendo que a graça, vocês viram a graça? Vocês viram Cristo aqui? Ele não está dizendo para oferecer bois, animais, está dizendo: peçam perdão, peçam misericórdia e ofereçam o fruto dos seus lábios, confissão dos pecados. E aí o versículo seguinte aqui, ó, Israel confessa 2 de seus principais pecados. É preciso deixar claro o erro para se arrepender. Não vamos ser, né? Deus, tu sabes. Tem essa coisa, né? Sabe, mas ele quer ouvir da tua boca. E aí Israel, reino do norte, né? Ele faz isso. Ele diz assim: a Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses, Deus minúsculo, né? Aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Não entendi nada, pastor, vou explicar, calma, vou explicar. O texto está mostrando aqui que Israel confessa, primeiramente, a sua confiança na proteção que vinha do povo pagão. Então veja, a Assíria não pode nos salvar. Eles entenderam e confessaram que antes eles estavam colocando a sua esperança de segurança na Assíria e outros povos pagãos, o Egito também, algumas traduções até incluem. Então, ao invés de se chegar a Deus, Israel buscou alianças políticas com a Síria, com o Egito, para garantir a sua sobrevivência. Meus irmãos, pois é, nós pecamos quando nós trocamos a segurança do Senhor por outra fonte de proteção. Tem gente se agarrando em várias coisas na virada do ano para ter um ano bom. Não é? Não, eu sou crente, mas não custa nada dar 7 pulinhos ali no mar? Eu sou crente, mas não custa nada eu não comer frango porque cisca para trás? Eu creio, mas não custa nada, né? De repente eu vestir branco para ter um ano de paz. Não custa nada, né? Às vezes nós trocamos a segurança que nós temos no Senhor por outra fonte de segurança e nós pecamos. O Senhor, meus irmãos, é o centro. O Senhor é a base. O Senhor é o único alicerce fiel. O Senhor, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, só Ele, sem mais ninguém.
Cristo, o nosso Senhor, único e suficiente, mais nada, não acrescente mais nada. O Senhor é o centro, é o único alicerce onde nós estamos seguros. Fora dele, o que há é uma falsa segurança. Não se engane, crente. Não se engane. Mas não custa nada jogar na loteria, vai que, né? Acumulado. Pastor, se eu ganhar, eu compro até esse templo aqui para a igreja, ó. Muito obrigado, eu prefiro que você não jogue. Nesse versículo, Israel vai confessar ainda um outro pecado, a sua idolatria. A sua idolatria. O povo havia aderido a cultos pagãos, meus irmãos. Estavam canalizando para falsos deuses a fé que deveria estar focada somente no Deus verdadeiro. O que nós vemos? Infelizmente, crentes que pulverizam a sua fé, elegem outros deuses para si, e tiram o foco da sua fé, que deveria estar somente no Deus verdadeiro. Pecamos sim, quando pulverizamos a nossa fé. À luz aqui do texto, nós vemos o reconhecimento de que, ao rejeitar a Deus, o povo se torna o quê, meus irmãos? Órfão. Órfão. E essa orfandade aqui, embora pareça ruim, na verdade ela está sendo mencionada aqui como uma representatividade do arrependimento sincero que estava partindo do povo. O povo estava reconhecendo que quando eles confiavam na Síria, no Egito, em falsos deuses, eles se tornaram órfãos. Mas aí sabe o que acontece depois disso, meus irmãos? Como resposta, Deus aceita o arrependimento. Aleluia. Deus atende com graça o coração arrependido. Olha o que diz o último versículo aí do nosso texto, versículo 4, ele diz: eu curarei a infidelidade deles, e os amarei de todo o coração, pois a minha ira desviou-se deles. Eu gosto muito da tradução que diz assim: voluntariamente eu os amarei, por minha vontade, não é porque eles merecem, mas porque eu quero. Eu vou amá-los e vou desviar minha ira deles. Essa passagem revela uma face de Deus constrangedora para nós pecadores. Nós vemos aqui o reflexo de uma incapacidade, aspas bem grande, uma incapacidade de Deus declarada lá em Oséias capítulo 11. Volta um pouquinho aí, lá em Oséias capítulo 11, para você ler na sua Bíblia. Não tira a aspa da incapacidade, tá? Porque a gente está falando de um ato voluntário de Deus, tá? Mas aqui é uma face de Deus que nos constrange. Olha só, Oséias capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Isso lembra uma história, né? Mas, quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Versículo 7, versículo 8, acompanha. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Aí agora, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Você não se vê não nesse texto? Eu me vejo. Quantas vezes eu estava decidido a não querer nada com Deus, nada com a igreja, pastor era tudo ladrão, crente é tudo abestado. E hoje eu estou aqui, constrangido diante desse amor. Eu não acho vocês abestados, tá? Então seria o abestado mor, né?
Vamos entender esse texto, meus irmãos. Ele fala assim: como posso desistir de você, Efraim? Como eu posso desistir de você, Cabalau? Tu és um idiota, mas eu te amo. Eu te chamei, mas tu não quer saber de mim. Tu só quer saber de outras coisas. Tu quer saber de falsos deuses. Tu quer saber de satisfazer a tua carne. Mas eu te chamei. Quanto mais eu te chamo, mais tu fecha teu ouvido. Quanto mais o Senhor te chama, mais você não atende. Mas Ele te diz: mas eu continuo te amando a si mesmo. Efraim aqui, meus irmãos, para entender, era a maior tribo, tá, do reino do norte. Por isso ele nomeia, né? E aí Oséias usa para representar a nação como todo, né? Assim como Judá representava todo o reino do sul, Efraim era a maior tribo. Então ele está se referindo a todo o reino do norte. Quando ele fala Efraim, ele está falando meu filho, meu filho. Percebam a suposta limitação, aspas, gigantescas na palavra, hein? Suposta limitação de um Deus todo-poderoso, que na verdade se mostra incapaz, por decisão própria, de deixar de amar o seu povo. Como eu posso se entregar na mão de outro? Apesar deste filho querido preferir dar as costas a ele. E agora, caminhando para finalizar o seu livro, nós estamos no último capítulo, né? Oséias nos revela novamente aqui essa incapacidade de Deus de não amar. E aí ele revela os meios que o Senhor usa para trazer os seus filhos de volta. Aleluia. Assim Ele faz conosco, meus irmãos. Assim Deus faz conosco. Deus usa a sua palavra para nos dizer o que fazer. Nós que não damos ouvidos, mas Ele usa a sua palavra, Ele usa profetas dessa geração para pregar o que já está revelado, não aquelas maluquices, não revelações, revelamentos. Ele usa profetas para pregar a palavra de Deus, para nos dizer o que fazer. Ele usa desertos, Ele usa tribulações para nos ensinar a sobreviver nesse mundo aí que jaz no maligno. Como é que a gente ia aprender? Ele usa guerras naturais, espirituais, para nos ensinar a lutar. Quando nós lemos aqui em Oséias que Deus responde a nós com graça e amor incondicional, certamente não é porque nós merecemos, mas porque Ele decidiu nos amar. Eu curei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou-se deles, assim diz a palavra. Nós não temos mérito algum diante de Deus, meus irmãos, de Deus, não temos mérito nenhum. Oséias está falando com um povo caído, com um povo órfão, não porque ele foi abandonado pelo pai, mas porque decidiu dar as costas a ele. Um povo infiel, um povo desobediente. Ainda assim, Deus decide curar a sua infidelidade. Aleluia. Eu quero caminhar para concluir, dizendo assim: olha, Deus, Ele não espera de nós obediência para nós recebermos em troca o seu amor, porque Ele nos ama mesmo quando nós somos desobedientes. Então entenda, Deus não diz assim: olha, tu me obedece que eu te amo. O homem faz isso, Deus não faz isso. Ele não espera obediência para nos amar, Ele já nos ama antes de sermos obedientes a Ele. As palavras de exortação de Oséias são um alerta, evidentemente, para a maneira displicente como nós nos comportamos diante do Senhor. Mas o objetivo principal hoje, eu quero que você entenda, apesar de parecer dura a palavra, eu quero que você entenda que o objetivo principal esta noite não é apenas dar um puxão de orelha, não. O objetivo principal não é puxar a orelha pelo nosso mau comportamento, mas ressaltar o quanto deve ser precioso para nós o amor de Deus. Esse é o objetivo principal. Ele não espera a nossa obediência para nos dar em troca o reconhecimento ou recompensa, porque o melhor Ele já nos deu: a salvação em Cristo Jesus.
Deus não espera que nós o sirvamos para nos dar um prêmio por isso. Há quem jejue no fim do ano, né, para aqui com barganha, para o ano ser abençoado, né? Tem umas igrejas que estimulam, que vamos fazer aqui uma lista de objetivos e vamos jejuar para alcançar todos eles, não é? Deus não espera esse tipo de obediência para que a gente tenha um bom ano. Sabe por quê? Porque o nosso ano será repleto de bênçãos do Senhor, não porque a gente merece ou por causa do sacrifício, mas porque Ele nos ama, e como Pai, Ele deseja abençoar os seus filhos. Deus espera que nós o obedeçamos, não por obrigação ou para receber uma recompensa, mas porque nós o amamos. Ele não precisa de nada que venha de mim nem de você. Ele não precisa da nossa adoração. Os anjos já fazem isso muito bem, eu acredito que bem melhor do que a gente. Então, não vai faltar adoração para Ele, Ele não precisa. A motivação da nossa adoração deve ser o nosso amor por Ele. O que dá sentido ao ato de nós cantarmos louvores aqui, alto para o Senhor, é o amor que nós sentimos por Ele. Um coração que ama a Deus, de verdade, o adora na alegria, mas também o adora na tristeza. Um coração que ama ao Senhor verdadeiramente, o adora na fartura, mas também o adora na escassez, na dificuldade. O adora na saúde, mas também o adora na doença. É como um voto matrimonial, né? Até porque a simbologia do amor de Deus aqui em Oséias aponta para isso, né? É um compromisso do marido com a esposa. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus nem ao menos precisa do nosso amor. Já nós, imagina só que seríamos se o amor de Deus por nós fosse condicionado a algum mérito nosso. Imagina só, que amor nós teríamos de Deus. Uma perguntinha para você, para mim. 2024 foi um ano em que nós buscamos estar mais próximo de Deus, da sua palavra? Se não foi, depois do que nós ouvimos hoje, do profeta Oséias, acerca do amor de Deus, é nosso dever, meus irmãos, assegurarmos um compromisso de uma busca constante pelo Senhor e pela sua reta justiça, depois do que ouvimos hoje. É nosso dever. E que as demais coisas nos sejam acrescentadas no ano que virá, conforme a graça e a medida da boa e perfeita vontade do Senhor. No fundo, já chegando aqui para finalizar mesmo, no fundo o livro de Oséias é mais uma lição de Deus para nós, mais uma dentre tantas aqui na Bíblia, acerca de como se deve amar. A renúncia do profeta diante da sua mulher adúltera aponta para o sacrifício de Cristo por nós, meus irmãos. Em Jesus nós temos a maior de todas as lições de como se deve amar. E a melhor maneira de aprender com Jesus é aprender sobre Jesus. A melhor maneira de aprender com Jesus é andar com Ele, é ter intimidade com Ele, é buscar a verdade do seu Evangelho todos os dias. Que em 2025, meus queridos, nós cuidemos melhor do nosso relacionamento com o Senhor. Que essa busca não tenha um sentido de promessa de ano novo, mas o sentido de um modo de vida para a gente. Por não entender o amor de Deus, escuta, muitos deixam de buscar a Ele. Por não entender a profundidade desse amor que nós falamos aqui, deixam a nossa busca para segundo plano.
vivemos o amor que nós dizemos sentir por Ele, mas como algo secundário. A gente ama muitas coisas antes de amar ao Senhor, mas a gente diz que a gente ama mais ao Senhor, mas a prática é outra. Que nosso amor por Deus não sejam meras palavras, meus irmãos, mas atitudes. Em Cristo e pelo sacrifício da cruz, nós vemos que nos amar desde a eternidade sempre foi prioridade de Deus. Amar é prioridade do Senhor. Ele decretou o seu amor por nós, estabeleceu um ponto final depois, nada mais pode mudar essa história. Deus nos ama. E na verdade, se nós pensarmos bem, inteligentemente, não por interesse, mas por amor a Ele, bastaria um item na nossa lista de prioridades, não de fim de ano, mas de todos os dias. Anota, Mateus capítulo 6, versículo 33. Em 2025, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você for ler o texto, essas coisas se trata de tudo que nós precisamos, tudo que é necessário para que nós possamos desfrutar a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Meus irmãos, feliz 2025 em Cristo Jesus para vocês. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu santo e bendito nome por esse amor que não conseguimos ter uma ideia exata, porque é impossível. Não há como sondar a altura, a profundidade, a largura do teu amor. Uma maneira talvez é olhando para a cruz, o nosso Senhor ali, de braços abertos, pregados, os cravos, derramando o seu sangue. Talvez a gente possa ter uma imagem do teu amor. Só que essa imagem vai muito além, né, Senhor? Cristo não está mais na cruz. Ele ressuscitou, e teu amor inclui um plano de volta para buscar a tua igreja. É essa igreja que nós somos, pecadora, que não merecemos o teu amor, que damos as costas muitas vezes, que ano após ano deixamos de aprofundar o nosso relacionamento contigo, que ousamos em colocar a busca a ti como uma meta de ano novo, como objetivo, e não como um modo de vida. Ainda assim, tu diz assim: Efraim, como eu posso te deixar? Eu escolhi te amar. Obrigado, Senhor, por esse amor que nós não merecemos. Obrigado pela tua graça. Eu te peço, Senhor, que esse amor tenha entrado não apenas pelos ouvidos dos teus filhos aqui nesta noite, talvez tendo um ano tão difícil, mas que esse amor revelado pela tua palavra encha-os de graça, encha-os de esperança, encha-os da alegria do Senhor, encha-os de paz em meio às dificuldades, sabendo que tu nos ama incondicionalmente e tu não nos deixa desamparados. Muito obrigado, Senhor, por este ano que passou, e te pedimos, ó Deus, que nós possamos viver um amor verdadeiro a ti, não apenas de palavras. Nos ajuda, Senhor, porque temos que lutar contra a nossa carnalidade, contra as nossas fragilidades, as nossas lutas, os nossos pecados, mas nós temos um Salvador que se fez carne para ser o nosso advogado e entender, não que ele não entendesse, mas para nos ensinar que é possível amar da melhor maneira. Por isso nós te louvamos. E a menor maneira de te amar, Senhor, é te obedecer, é te buscar, é te adorar, é nos arrepender dos nossos pecados. Então nos ajuda, Senhor, que os teus filhos aqui e eu também, Senhor,
saia daqui renovado pela tua palavra, por esse infinito amor que nos dá vida. Te louvamos, Senhor, te pedimos força e direcionamento, em nome de Jesus. Amém.